sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Estamos começando mais um The Lourdes Show. E hoje contamos com a presença especial do Padre Aurélio. Seja bem-vindo, Padre. Pois não, muito obrigado. Agradeço o convite de poder estar aqui e estou à disposição para o que a gente puder ajudar. Bom, para começar, nós gostaríamos que o senhor contasse para a gente como que o senhor iniciou a sua caminhada dentro da igreja. Eu sou natural de Brusque, Santa Catarina, e venho de uma família cristã católica, né? Então, desde muito cedo, a gente, com a família, frequentando a igreja, eu me tornei coroinha muito cedo. E, na época, era possível ir para o seminário para fazer a 5ª série. Eu lembro, eu fiz 11 anos em janeiro, e no final de fevereiro eu fui para o seminário para começar a 5ª série. E aí foi uma caminhada de 18 anos e meio, até 18 anos praticamente, até terminar a teologia em Taubaté. E como na nossa paróquia lá em Brusque, a paróquia é atendida pelos padres da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, a coisa mais comum, eu achei, foi a minha mãe me levar para conversar com os padres da congregação para ir para o seminário. E aí o resto foi uma consequência daquilo que a gente... Assim, eu fui para o seminário porque era bom. Eu fui visitar, eu tinha um outro irmão no seminário antes de mim, e um dia eu fui com a minha mãe visitá-lo, e o seminário de Corupá, em Santa Catarina, era muito lindo. E eu disse para ela, eu quero ir para lá também. Essa ideia do ser padre, a gente vai amadurecendo, vai aperfeiçoando ao longo do estudo, ao longo da formação da gente, né? Mas eu não me arrependo de ter ido. Agora, o senhor poderia contar para a gente um pouquinho da sua caminhada como padre, os seus estudos, a vida sacerdotal? Na época, todo o estudo da congregação ele era feito dentro dos seminários, né? Então, por exemplo, eu fiz 5ª série na cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina. Depois nós fomos para a cidade de Corupá, também em Santa Catarina, para fazer de 6ª a 8ª série. Era o ensino normal que todo menino nessa fase estuda, todo aluno estuda. Além das matérias normais, nós tínhamos latim, grego, né, que a gente tinha que estudar também. Mas era o estudo normal, aprovado pelo Estado e tal. O 2º grau eu fui fazer em Curitiba. 1º, 2º e 3º ano do 2º grau eu fiz na cidade de Curitiba. Aí, em 80, eu fui para Jaraguá do Sul fazer o noviciado, que é aquele ano onde a gente estuda sobre a vida religiosa e decide se quer entrar na congregação ou não. Depois, 81 a final de 83, eu estive na minha cidade, em Brusque. A nossa faculdade de filosofia é feita na cidade de Brusque. Então, eu fiquei perto de casa 3 anos enquanto estava no seminário. 84 e 85 eu voltei para Corupá, mas aí como professor. Dei aula de português, aula de latim, né, para os seminaristas na casa de formação. E de 86 até final de 89 eu fiquei em Taubaté fazendo a faculdade de teologia, são 4 anos. Eu fiquei padre no dia 9 de dezembro de 89. E como padre, o meu primeiro trabalho foi no seminário de Lavras, aqui em Minas Gerais. Fiquei 9 anos no seminário de Lavras. Trabalhei 3 anos até com um colega, um conterrâneo de vocês, o padre Maurício Leão. E depois o padre Maurício foi transferido e eu assumi a direção da casa, fui diretor do seminário de Lavras por 6 anos. Em 99,
eu fui para São Paulo, na paróquia São Judas Tadeu, para fazer a faculdade de psicologia. Comecei então em julho de 99 e terminei em julho de 2004, são 5 anos a faculdade de psicologia. E fui então trabalhar, depois de formado em psicologia, fui trabalhar no Conventinho, em Taubaté, em São Paulo. Fiquei 5 anos em São Paulo, voltei 1 ano para... aliás, 5 anos em Taubaté, voltei 1 ano para São Paulo e depois, em 2010, eu trabalhei aqui em Formiga até final de 2016. Em 2017, eu fui trabalhar em Lavras, numa casa de recuperação de dependentes químicos. Nós temos hoje lá em casa 23 homens, casa masculina, 23 homens que têm problema com álcool, droga e assim por diante. Eu sou padre, vou fazer no final desse ano de 2021, vou fazer 32 anos de sacerdócio. É mais ou menos a história. Bom, agora estamos vivendo o tempo pascal agora, né? E você poderia contar para a gente como que se inicia esse tempo? Toda a celebração pascal, na verdade, ela começa lá na quarta-feira de cinzas, com a quaresma, né? A igreja tem uma preocupação assim, ela sabe que a gente tem uma vida tão corrida, com tantas preocupações, e que a Páscoa de Nosso Senhor é um momento tão importante, que a igreja não gostaria que a gente chegasse na Páscoa e de repente dissesse assim, já chegou mais uma Páscoa, sem a gente ter se preparado, sem a gente ter rezado, refletido. Então, o que a igreja faz? Antes da Páscoa, ela coloca aquele período de quaresma, 40 dias, para que a gente se prepare adequadamente para a Páscoa do Senhor. Então, olha, a quaresma, ela começa na quarta-feira de cinzas e terminou ontem. O tempo da quaresma acabou ontem. Hoje nós celebramos Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa amanhã e Sábado Santo, né? No domingo da ressurreição começa o tempo pascal, que vai até a festa de Pentecostes, tá? O que é esse tempo pascal? É um tempo para a gente fazer, de fato, uma experiência do Cristo ressuscitado. Nós não vivemos lá naquela época, a gente não viu túmulo vazio, a gente não teve a aparição de Jesus como ele apareceu para os apóstolos naquela época, mas nós somos chamados a fazer uma verdadeira experiência pascal, uma verdadeira experiência de um Cristo ressuscitado. O tempo pascal é isso. Começa no domingo de Páscoa, vai até Pentecostes, e é o tempo em que a igreja, com a palavra de Deus, com textos da Sagrada Escritura, vai alimentando os discípulos de Jesus para que eles consigam fazer, de fato, essa experiência de um Cristo vivo, de um Cristo ressuscitado. E qual é a importância desse tempo litúrgico para a igreja? São Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, nós ainda continuamos mortos no nosso pecado. E diz mais, se nós não acreditarmos na ressurreição de Jesus, nós somos os homens e as mulheres mais dignos de dó, mais dignos de compaixão. Então é uma importância vital, né? É a importância, a fé da igreja, tudo aquilo que a gente vive como cristão, a gente vive pela fé que a gente tem de que Cristo esteja vivo e porque Ele está vivo, Ele pode dar vida, pode gerar vida para nós. Se a gente tirar fora o tempo pascal, a gente ficaria estacionado na Sexta-feira Santa. Por mais bonito que seja o gesto de Jesus de morrer na cruz, se não tiver o tempo pascal, nós teríamos ou estaríamos adorando um Deus morto, né? Se Jesus não ressuscitou, nós estaríamos adorando um Deus morto. E um Deus morto não pode trazer vida, não pode trazer felicidade, não pode trazer realização para ninguém. Então o tempo pascal, ele é a base de tudo aquilo que a igreja vive e de tudo aquilo que a igreja crê. Sim. E ultimamente temos passado por tempos muito difíceis, né, com essa pandemia. O senhor poderia deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo? Eu acho que a mensagem é a seguinte:
A humanidade já passou por coisas tão ou mais graves do que essa. Por pior que seja. Né? Por pior que seja, há pouco, ainda antes de sair lá da casa paroquial da paróquia São Vicente Ferrer, o padre olhava o jornal da cidade, e o jornal da cidade dizia assim que o mês de março foi o pior de todos os meses desse tempo de pandemia. Morreram mais pessoas no mês de março, como nunca tinham morrido durante todo o tempo de pandemia. Então nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de sofrimento, muitas famílias enlutadas, muitas outras angustiadas porque tem um parente lá na Santa Casa ou num hospital sem saber o que vai acontecer. Vocês aqui da paróquia de Lourdes passaram pela experiência dolorosa de perder o padre Aloísio, né? Poxa, como era bonito quando a gente recebia lá em Lavras aqueles boletins que o médico mandava e o padre Fábio, na época, passava as notícias para a gente. Dizia assim, padre Aloísio teve uma leve melhora, padre Aloísio começou a respirar por conta própria. A gente tinha uma esperança danada de que ele fosse, né? E de repente veio a notícia da morte. Então assim, é algo tão traiçoeiro, tão grave, que quando a gente pensa que a pessoa está melhorando, daqui a pouco muitas famílias recebem, desculpa o termo que eu vou usar, recebem essa porrada, né? De receber a notícia de um falecido, de um ente querido que partiu. Então acho assim, tem que ser uma mensagem de esperança, que a ressurreição de Jesus possa de fato animar a gente a continuar lutando contra esse vírus e sobretudo depois a gente recuperar momentos bonitos. A gente diz assim, poxa, a gente fazia tantos encontros, tantas festas, e às vezes a gente nem dava importância para isso. Agora que a gente está privado disso, a gente vê o quanto isso é importante e o quanto isso é fundamental na vida do ser humano, né? Então eu tenho sim uma mensagem de esperança. Vai passar, a humanidade já passou por fases, por crises tão ou mais graves do que essa. Jesus dizia assim, eu estarei convosco sempre, né? E haja o que houver, Ele com a gente, nós vamos sair dessa e vamos sair talvez até uma humanidade um pouco mais consciente de alguns cuidados que a gente deveria ter tido e não tivemos. E agora temos que correr atrás do prejuízo. Sim, muito obrigado pela sua presença, padre. Gostaríamos de agradecer a todos que estão nos assistindo também. Falar que agora nós temos um Pix, ele está aqui do lado direito da tela. E quem quiser fazer sua doação para a paróquia, para a gente ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas, fiquem à vontade. Eu aproveito para agradecer essa oportunidade e pedir a bênção de Deus para essa comunidade, para todos aqueles que acompanham, que assistem esse programa também. Posso dar a bênção? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger. Protegei-nos, à vossa Senhor. frente para vos conduzir. Conduzi-nos, Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminai-nos, Atrás Senhor. de vós para vos guardar. Guardai-nos, Ao Senhor. vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, de São José e de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e a nossa comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Esperamos vocês na próxima semana.